qual que é o papel que os cientistas tiveram no desfecho das guerras? Ok. Então, os cientistas, eles são civis, os cientistas e as cientistas, eles são civis, com opiniões e que eles vivem também os contextos que eles estão inseridos. Então, a diferença deles para as outras pessoas é que eles têm conhecimento em áreas específicas e, como a gente já sabe, conhecimento é poder, né? Então, os cientistas, eles meio que têm o poder de fazer a diferença na sociedade, fazer mudanças significativas no meio que ele está inserido. Então, os períodos de guerras, eles são exemplos claros dessas contribuições, perdão, estou um pouco nervosa. Os períodos de guerra são exemplos claros dessas contribuições, mesmo que negativas, aí é perceptível o poder que o conhecimento tem numa sociedade. Então, muitos cientistas por exemplo, no caso a gente falando da Segunda Guerra Mundial, eles se envolveram nos ataques, defesas dos países que eles estavam, e por outro lado, outros cientistas acabaram tendo que fugir daquela situação toda, porque lá na Segunda Guerra teve o regime nazista e tal, e alguns cientistas acabaram sendo perseguidos pelo fato de serem judeus, ou todo. A gente vai falar aqui com mais detalhes, mas o que eu quero dizer é que os cientistas, eles estão vivendo o contexto deles e estão contribuindo para o desfecho do que está acontecendo. E no caso das guerras, não é diferente. Aí nós temos algumas histórias que são, assim, eu coloquei história de mulheres, que são histórias, assim, que eu costumo ler mais e ficar um pouco mais impactada, porque além das cientistas, elas já sofrerem o preconceito de serem mulheres, aí num contexto de guerra também, aí vem mais algumas coisas. Como, por exemplo, temos a Lizzie Meitner, eu não sei se é assim que pronuncia mesmo, mas estou arriscando. A Lizzie, ela explicou o processo de fissão nuclear, ela que descobriu, junto com o Otto Hahn, e a fissão nuclear é a quebra, você quebrar o átomo em partes menores. A lei vai saber falar isso para vocês com mais detalhes na frente. Os átomos, eles são quebrados em menores partes, isso que descreve a fissão nuclear. E isso que vai tornar a bomba atômica possível. Então, essa descoberta possibilitou que a bomba atômica ela existisse, ela fosse possível. Então, só que aconteceu algumas injustiças. A Lise Meitner, da época da Segunda Guerra Mundial, que foi instalado o regime nazista na Alemanha, e aquilo que eu estava falando, os cientistas, eles estão vivendo o conceito, estão vivendo o contexto deles, e política também não está desassociado disso. Então, muitas das vezes, é pensado no cientista como um ratinho de laboratório lá, mas não é bem assim, ele também tem que se envolver nas questões políticas. E foi uma questão política que fez a Lise Meitner perder o Nobel. Então, ela contribuiu ali, e tem uma coisa também, que ela saiu lá do regime nazista, que eu vou até falar no final sobre um documentário dela, que ela foi reconhecida como uma cientista que não perdeu a humanidade, porque ela não quis se envolver ali para defender a Alemanha nazista. Mesmo porque também ela ia acabar sofrendo consequências. Então, o Otto Hahn, por ser judia, no caso. Então, o Otto Hahn, ele não coloca o nome dela no artigo, no trabalho da descoberta da fissão nuclear, e ela acaba perdendo o Nobel. O Otto Hahn, ele não colocou o nome dela para ele não perder o prestígio e não sofrer as retaliações do regime nazista.
Um outro exemplo que nós temos é da Marie Curie, que durante a Primeira Guerra Mundial, só para a gente falar de outra guerra também, ela abandonou a pesquisa dela sobre o rádio e iniciou alguns experimentos que acabaram resultando numa máquina portátil de raio-x. E ela fez uma campanha também para arrecadar fundos para equipar uma ambulância e que logo pôde levar essa unidade portátil de raio-x até a frente da batalha. E por volta de 1916, a Marie Curie ela comandou uma frota de ambulâncias que ela tirou a carteira de motorista para não depender de um motorista, de um chofer, no caso. E esse passo foi muito radical para ela na situação. Então, o mais interessante é que ela tinha o conhecimento, ela tinha tudo, e o passo de ela tirar a carteira de motorista para dirigir foi visto como uma atitude radical na época. É muito Sim. Ok. Então, assim, são dois exemplos de cientistas que estavam em contextos de guerra e que estavam contribuindo ali de alguma forma. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.